Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sob uma nova perspectiva. Oi, gente, e aí? Voltei, estava com saudade do podcast. Desculpa pela demora, mas estamos de volta e vamos começar esse episódio porque eu sempre falo muito, então não quero demorar tanto na introdução. E o episódio de hoje é de um tema muito legal, na verdade, o tema e o filme, mas o tema surgiu primeiro dessa vez e depois eu linkei com um filme que eu já queria assistir há muito tempo. Então eu assisti para poder construir o roteiro desse episódio. Então, vamos lá. No episódio de hoje a gente vai falar sobre aquele momento da vida que tudo parece estar desmoronando, ou que as coisas nem começaram de verdade. A famosa crise dos 20. E vamos mergulhar nessa conversa através dos olhos de Frances, personagem principal do filme Frances Ha, que foi o filme que eu escolhi para poder abordar esse tema da crise dos 20. E bom, o que é a crise dos 20? Ela é aquela fase onde os jovens, novos jovens adultos que estão entrando nessa fase adulta da vida, ficam com muitas dúvidas sobre carreira, identidade, amizades, amor e tudo que faz parte da vida de um ser humano. A gente percebe que crescer é muito confuso e mais difícil do que parecia ser quando a gente era mais novo. E é por isso que eu escolhi Frances Ha, porque é um filme que fala um pouco sobre isso, sobre esse amadurecimento da fase adulta e as dificuldades também. Aqui no filme, a Frances ela já tá na idade um pouco mais perto dos 30, mas ainda assim é a fase dos 20, então tudo ok pra esse filme, mas eu sou um pouco mais nova, eu tenho 24 anos e a crise dos 20 chegou pra mim, sei lá, quando eu tinha uns 22. Mas eu acho que é isso, cada um vai ter essa crise em algum dado momento da vida. E além da crise dos 20, a gente pode dizer que existe também uma nova crise dos 30. Eu sei que tem muitas pessoas comentando sobre isso também por aí na internet e na vida mesmo, mas específico nesse episódio vamos falar sobre a crise dos 20, que é esse momento onde realmente o jovem está totalmente em processo de se descobrir e de se questionar sobre muitas coisas. E aí, contextualizando um pouco sobre o filme, Frances Ha, ele é um filme independente dirigido pelo Noah Baumbach e ele é co-escrito pela atriz Greta Gerwig, que é a protagonista aqui do filme. Inclusive, assim, amo a Greta como diretora. Eu não tinha assistido nada que ela protagonizava, até então eu só tinha assistido os filmes que ela dirigiu, inclusive amo todos. E eu fui assistir Frances Ha por conta do episódio, mas também porque eu já queria assistir há muito tempo e poder ver a Greta em um outro momento, assim, não sendo diretora, mas sendo atriz mesmo. Então, a Greta, ela interpreta a própria Frances e o filme acompanha a vida dela em Nova York, tentando ser uma dançarina profissional, enquanto tudo ao redor dela parece andar mais rápido do que ela consegue acompanhar. E uma coisa muito legal também desse filme é que ele é em preto e branco e ele tem um ritmo mais leve, o que é justamente o interessante do filme e a proposta do filme, porque ele é bem mais reflexivo justamente por conta da escolha narrativa, do estilo visual do filme, de mostrar mais os momentos, essa passagem assim de cada momento da vida da personagem, do que exatamente todos os outros personagens ou falas específicas, assim, sabe? Tipo, tem momentos no filme muito legal, com um monólogo dela também muito interessante. E todos os discursos, todos os momentos de fala entre ela e outros personagens é muito legal, mas eu sinto que o filme é ainda mais especial porque a imagem tá contando algo, Óbvio, o filme, a imagem conta algo, mas tem muitos filmes que a gente entende mais, ou o filme é mais focado na fala mesmo, no que os personagens estão dizendo, quando aqui eu sinto que é muito o que a imagem nos conta, sabe? A direção e a edição do filme, assim. Porque é aquela imagem específica, onde às vezes não tem som nenhum, mas tá dizendo alguma coisa, sabe? Foi o que eu mais gostei, assim, do filme e que me surpreendeu muito. E é tão interessante porque ele é um filme curto. Ele tem 1 hora e 22 minutos, mais ou menos. Então, assim,
é um curto período para você tentar abordar uma fase da vida que é tão complicada, né? Que acontece tantas coisas. Mas mesmo assim o filme passa isso muito bem. É interessante porque mesmo pensando que o tempo ali do filme, né, tipo da vida da Frances em específico, a gente não acompanha longos anos da vida dela, né, dessa fase dos 20, para poder ver esse processo do alto e baixo da fase adulta, né, tentando se encontrar em algum local. É um período muito pequeno assim do que o filme passa, mas ele passa exatamente o que eu quero trazer para esse episódio sobre essa crise, assim. É realmente esse pequeno retrato de um momento da vida que acontece muita coisa e nessa muita coisa a gente consegue entender o que o filme quer dizer e também refletir sobre isso. Porque é o que acontece? A Frances, ela quer ser dançarina, mas ela não consegue se firmar na carreira. Então, assim, ela tá ali trabalhando em não exatamente uma companhia, é uma companhia, mas assim, ela ainda não faz parte da companhia, ela tá só ali no estúdio mesmo, de dança, né, dando algumas aulas pra crianças e adolescentes assim mais novos e também ensaiando para ver se entra na companhia mesmo, que é a partir desse momento que você começa a se apresentar e fazer tour, vamos dizer assim, ir para vários locais para a companhia se apresentar. É isso que ela quer, mas ela ainda não chegou lá e ela tá tentando se mostrar, mas parece que a vida não tá ajudando muito ela nesse sentido. E é muito doido porque às vezes a gente se sente assim, né, a gente sabe o que a gente quer, mas parece que o mundo não ajuda, não coopera com o que a gente quer, assim. E você quer muito aquilo, e eu entendo ela, porque eu me coloco nessa situação, por isso também que já passei pela crise dos 20 e passo de vez em quando. Acho que não é uma coisa muito constante no sentido de... não é uma coisa que você passa a fase dos 20 ao 30 em constante crise, mas entre os 20 e os 30 você tem algumas crises sobre essa fase. E por isso que já era um tema que eu queria trazer. E assistindo a Frances no filme, eu me identifiquei muito com ela nesse sentido, porque você sabe o que você quer, mas parece que realmente o mundo não coopera, não chegou o seu momento, ou será que não é pra ser isso e você tá perdendo tempo? São muitas coisas loucas, mas eu acho que o legal do filme e de filmes é poder fazer a gente refletir nesse sentido, por isso o podcast, por isso que eu gosto de falar sobre comportamento voltado pra produção audiovisual e de cinema, porque realmente os filmes e músicas, tudo que é muito artístico mesmo da arte, ele faz a gente refletir sobre a nossa vida, sobre a sociedade e tentar trazer aquilo que é de bom pra gente, sabe? E o filme faz isso e fez isso pra mim, e por isso que eu tô aqui comentando com vocês. E o que é muito doido é porque é justamente isso da crise dos 20, né, dessa fase dos 20 anos, de você tá tentando entender o que é que você quer, ou você sabe o que você quer, mas parece que aquilo não dá certo. Então é muito subjetivo também pra cada pessoa, porque, veja só, a Frances sabe o que quer fazer da vida e ela não tá conseguindo, ou não conseguiu ainda, e por isso que ela sofre tanto, né, tipo, passa por tantos altos e baixos porque ela quer aquilo, mas aquilo não chega. E existem outros jovens, né, outras pessoas também nessa fase, que é quando não sabem exatamente o que quer e tem essa pressão muito grande da sociedade, às vezes dos pais, ou a própria pressão, né, de você pra você mesmo, porque você vê outras pessoas tão decididas sobre alguma coisa, enquanto você não sabe. E aí tem um vídeo muito legal que passou no meu Instagram, que é do podcast da Mel Robbins, que é uma comunicadora dos Estados Unidos. Os podcasts dela são muito bons. E aí é uma parte específica que ela fala sobre essa parte dos 20 anos. Eu posso deixar linkado aqui no episódio para vocês irem assistir depois esse corte. E também assistir o podcast, né, da Mel Robbins, que ela traz temas muito legais e reflexões muito legais também sobre a vida num todo. Mas nesse vídeo específico ela fala assim: a fase dos 20 anos é tão difícil porque é a primeira vez na sua vida onde ninguém tá dizendo o que você tem que fazer. Tipo, ela fala, né, não tem um playbook, não tem um manual. Você tá simplesmente descobrindo, testando. E é muito
confuso isso mesmo, porque até os 20 anos, todo mundo dizia o que você tem que fazer. Então, tipo, desde quando você nasce até você terminar o ensino médio, é tipo seus pais ou quem criou você dizendo assim, você tem que ir pra escola, né? Tipo, vai pra o Jardim 1, sei lá, Fundamental 1, vai pro ensino médio. E quando termina o ensino médio, claro, existe uma questão da sociedade de que muitas pessoas seguiram esse caminho e termina sendo uma coisa meio que incomum em geral. Então termina a escola e vai pra faculdade, sabe aquele roteirozinho que sempre foi muito seguido na sociedade no geral, mas hoje em dia é até um pouco mais desmistificado. Então nem todo mundo faz isso, mas a maioria segue por esse caminho que é terminou o ensino médio, vai pra faculdade, vai arrumar emprego, vai ter um grande emprego de grande sucesso e tudo mais. Só que não é assim pra todo mundo. E quando você chega nos 20 anos, é muito confuso porque a maioria pode seguir esse caminho, mas talvez não seja o que você quer. Ou é o que você quer, mas no meio do processo você não consegue se encontrar, assim, você não gosta, você não se sente feliz. Então é muito confuso, porque você realmente não sabe o que fazer e não tem pessoas dizendo o que você tem que fazer. Alguns casos existem quando são famílias, né, pai, mãe, alguém ali do seu convívio que quer que você faça alguma coisa. Então, você vai fazer uma faculdade de medicina porque seu pai e sua mãe disse que é pra fazer medicina, ou todo mundo na sua família fez medicina. Essas coisas que a gente conhece. Às vezes tem pessoas dizendo que você tem que fazer, o que é complicado porque é bom que você se sente seguro de fulano me disse o que fazer, mas e se não é o que você quer? E você ficar presa a um desejo do outro? Mas também tem... E você que não tem ninguém dizendo o que fazer, mas você também não sabe. Então, assim, é tudo muito complexo. Eu acho que a gente precisa tentar levar essa fase de uma forma mais leve, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O e se, né? Os e se da vida é tudo muito confuso. Eu acho que, pelo menos pra mim, e o que eu penso, é que você precisa seguir um caminho que pra você naquele momento parece fazer sentido. Possa ser que no futuro não faça sentido e você queira mudar e tá tudo bem. Porque é mais difícil quando você faz alguma coisa porque é o que todo mundo faz ou é o que alguém tá dizendo pra você fazer e do mesmo jeito você não vai se sentir feliz, sabe? E não tem uma receita de bolo, não tem esse manual que a Mel Robbins fala realmente. A vida não tem esse manual, a gente acha que tem, mas não tem, né? Porque é muito subjetivo e é muito particular de cada pessoa. E é justamente isso, assim, que Frances Ha fala também, né? Porque a gente tem a personagem principal, que é a Frances, mas a gente tem outras pessoas ao redor dela. Então ela tem uma grande amiga, que é a Sophie, e que a Sophie trabalha no mercado editorial, né, com literatura e tudo mais. E a Sophie parece estar um pouco mais encaminhada do que a Frances nesse sentido carreira, também um pouco na vida amorosa. Ela tem um relacionamento que vai dando certo, né, indo pra frente de alguma forma, e a Frances não tá nisso. Então existem também essas comparações entre você e seus amigos, você e pessoas que você conhece, e aí no meio do processo dessa fase adulta, as responsabilidades são grandes também, porque a Frances está ali em Nova York, não é a cidade dela, ela sai de Sacramento, que é onde a família dela mora, para ir para Nova York para seguir esse sonho. Então ela tem que se sustentar em Nova York, ela tem que ter dinheiro para pagar o aluguel, o básico de sobrevivência. Então também tem essas responsabilidades que a fase adulta, né, a vida adulta traz pra gente. E aí no meio desse processo muitas coisas vão se perdendo, se distanciando. Então chega um momento também que a amizade dela com a Sophie já não é como era antes. E é um luto também viver, né, essas amizades que se desfazem, vamos dizer assim, ou que se afastam por conta de tudo que a vida traz, de todas as dificuldades, ou porque você realmente precisa trabalhar e já não tá tão perto daquela pessoa. E é muito doido porque, pra mim, pessoalmente, né, quando eu tava no ensino médio, é tudo muito mais tranquilo e tudo muito mais fácil. E também, tipo, você tinha aquela facilidade de encontrar seus amigos, de marcar rolê, de sair e tudo mais, se divertir. E na vida adulta já não é tão fácil porque realmente você tá ali trabalhando pra se sustentar, pra conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. E já não tem aquela facilidade de se encontrar com seus amigos. Então, a vida se torna mais difícil porque parece que você não tem controle exatamente das coisas. Em parte a gente não tem controle, mas assim, por estar mais difícil, principalmente nessa parte do contato, você vai perdendo
quem você era, vamos se dizer assim, porque agora você já tá se tornando outra pessoa, né, em outra fase da vida. E isso também é muito difícil, porque os vínculos vão mudando e isso dói, né? Porque você era acostumada a viver uma vida enquanto estava na escola e agora você está vivendo outra vida enquanto você está na faculdade ou trabalhando e tudo mais. Então dói também, né? Mas é isso que faz parte do crescimento, né? E da evolução, assim, como ser humano, porque você vai passar por diversas fases. Vão ser fases difíceis, né, que vão ter os momentos difíceis, mas que também vai ter muita coisa legal acontecendo, por mais que seja difícil. Então, particularmente, né, falando de mim de novo, depois de sair do ensino médio para ir para faculdade, eu conheci outras pessoas, eu fiz novos ciclos de amizade. E você descobre a vida de uma outra forma também, né? Consegue fazer outras coisas diferentes. Consegui manter alguns amigos também da minha época de adolescência e escola. Outros não, mas aos poucos você vai entendendo que esse é o caminho da vida mesmo. Eu acho que é muito mais difícil quando a gente tenta se apegar a todo custo a algo que, por mais que possa fazer você bem e possa fazer sentido, às vezes você termina perdendo outras coisas que também iriam lhe fazer bem, sabe? Então é sempre muito um equilíbrio de tentar entender como fazer o que eu fazia antes e como fazer o que eu tô fazendo de novo, né? Tipo, como manter a minha personalidade e um pouco de quem eu era mais nova pra quem eu tô sendo agora nessa nova fase, né? É muito difícil e por isso que essa crise pega tanto os jovens, adultos, porque você realmente às vezes parece estar meio perdido mesmo, porque é tudo muito diferente do que você fazia antes, então é tudo muito novo, e o novo assusta também, né? Você tem medo do que vai acontecer, se vai ser bom, se vai ser ruim. Acho que a gente tenta se blindar, eu principalmente, você tenta se blindar do que talvez você possa sofrer, testando coisas novas, mas a vida é justamente esse processo e a vida também é momentos tristes e momentos alegres, por mais que a gente às vezes não queira viver os momentos tristes e difíceis, esses momentos fazem parte, né, nos formam assim como pessoa, por mais que seja difícil a gente viver, às vezes você não tá afim e tá tudo bem, mas em algum momento vai acontecer, não tem como a gente evitar, sabe? Por isso que é tão importante que a gente possa se reavaliar nesse sentido, tentar mudar a rota, né, ter resiliência, inventar de alguma forma. A Frances, ela termina, assim, indo por um outro caminho em um dado momento do filme, eu não vou falar tanto pra não dar spoiler pra vocês, mas ela termina se distanciando, vamos dizer assim, daquele sonho que ela queria. Mas isso é justamente aquele processo de dar um passo para trás para dar 2 passos para frente, porque aí no final do filme ela se reencontra, sabe? E termina que o peso das expectativas da vida planejada, acho que é o que faz a gente sofrer tanto, assim. Porque é normal que a gente espere, que a gente crie, que a gente planeje 5 anos pra frente, né? O nosso futuro, que a gente sonhe em fazer aquela faculdade, em ter aquele trabalho, em realizar aquele sonho. E pode ser que a gente consiga, e isso é ótimo, você vai ser muito feliz, mas pode ser que no processo já não seja mais aquilo e a vida se transforme. E aí, por isso que é tão importante que a gente possa, sim, traçar planos para nossas vidas, para não ficar tão perdido, mas ser flexível nesse quesito de, se não der para acontecer dessa forma, o que é que eu posso fazer de diferente, né? Como é que eu posso recalcular essa rota, por mais que seja difícil e que doa, né? Eu acho que eu já falei em um outro episódio, eu não lembro qual é o episódio sobre o que é o tema, mas eu lembro que eu falei de que eu esperava que quando eu terminasse o ensino médio eu fosse morar num apartamento em outra cidade, dividindo com as minhas amigas, porque a gente iria entrar pra faculdade e o plano era todos morar junto. Aquele lindo sonho americano, né, de você dividir a casa com as amigas, muito dos filmes que a gente vê mesmo assim. E não foi isso que aconteceu. Acredito, não lembro com tanta firmeza assim, se eu fiquei tão decepcionada quando isso não aconteceu. Acredito de ter ficado triste, mas a rota foi recalculada e eu fiz minha faculdade, sabe? Então, dói porque você planeja uma coisa e ela não acontece, mas aos poucos você vai descobrindo o porquê que as coisas vão se encaixando, né? E vão fazendo sentido
de uma forma ou de outra. Porque às vezes a vida que vivemos não é aquela que sonhamos, mas sim a que aprendemos a aceitar como possível. É isso que acontece com a Frances. Depois dela passar por esse contratempo, vamos se dizer assim, ela se encontra em um novo lugar e ela vê que talvez era isso mesmo, sabe? Algo que talvez ela não pensasse inicialmente, mas ela chegou ali em uma coisa que estava fazendo ela feliz e que ela se encontrou, pelo menos por aquele momento. O filme acaba, a gente não vai saber como é depois dos 30, vamos dizer assim. Mas naquele momento, ela estava feliz onde ela estava, sabe? Talvez a crise dos 20 seja justamente isso de o processo de se tornar mesmo uma pessoa de verdade, assim, mesmo sem saber muito como foi. Então, até um certo tempo, a Frances, ela não sabia se ela era realmente uma pessoa de verdade, porque ela estava naquele looping ou naquele piloto automático de fazer as coisas que é programado pra você fazer e tudo mais. Esse é meu sonho, eu tenho que seguir isso, eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assado. E ela talvez não estava se encontrando mesmo ou se descobrindo. E depois de dar esse passo pra trás, ela dá esses 2 outros passos pra frente e talvez ela agora saiba, né, como é realmente ser uma pessoa de verdade, que é viver esses altos e baixos mesmo. E é isso pro episódio, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre falo muito mais do que eu esperava falar e sempre torço para que tenha feito sentido. Se você se identificou com esse episódio, compartilha ele para algum amigo para escutar, para também saber um pouco sobre as crises dos 20, pode ser que seu amigo esteja passando por essa crise, ou não dos 20, mas dos 30, também nesse momento de tentar descobrir, ou por que eu tô passando por isso, se o que eu sonhava era aquilo. Então compartilha com alguém, assiste Frances Ha se você não assistiu, eu vou deixar aqui, né, linkado no episódio onde ele tá disponível para você assistir, e compartilha o podcast também, né, com as pessoas, com os amigos. Dá para escutar ele no Spotify e no YouTube, então compartilha aí pra mais galera descobrir. Comenta também, né, aqui no episódio ou lá no perfil do Comporta na Tela no TikTok ou no Instagram sobre o que você achou do episódio, ou se você tem sugestão de tema, algo assim, que eu vou ficar super feliz em saber. E a gente se encontra no próximo episódio ou também lá nas redes do Comporta na Tela. Tchau!